Bom dia, meus alunos. Vamos a mais um passeio pelo Museu de Artes e Ofícios? Sim, nós temos muita coisa para aprender aqui dentro sobre as profissões do passado. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a profissão do carpinteiro ou marceneiro. No Brasil, os ofícios da madeira foram responsáveis pelas estruturas da construção civil, máquinas e equipamentos para a produção de tijolos, taipais, armações de telhados e também até o fim do século XIX pelo grosso do maquinário aqui utilizado na agropecuária. Casas de farinha, engenhos, galpões, currais. Então, o carpinteiro tinha grande importância também na produção e transformação dos alimentos, como rodas d'água, tapiches, moinhos, formas e recipientes, tanoaria, né, que é a fabricação da cachaça. Foram importantes também na geração de energia, na mineração, fazendo os aquedutos, nos meios de transporte, na produção de carros de boi, cadeirinhas, carruagens, carroças e tudo mais. Bom, era grande a utilização da madeira. E aí vocês podem ver algumas ferramentas usadas pelo carpinteiro. Algumas vocês devem até conhecer, mas vocês podem perceber que a maioria é feita de madeira rústica e ferro. Esses materiais eram muito usados naquela época. E assim o carpinteiro fazia os móveis, né? Olha aqui, nós temos uma mó de amolar, que é uma máquina de amolar bem rudimentar, com a pedra de amolar, vocês estão vendo? E plana, esquadros, muitas maquininhas aí também, manuais, né, que eram utilizadas. Agora nós vamos ao prédio do Boticário. Boticário era a farmácia naquela época. Olha só que legal. Lembra mesmo uma farmácia, mas tinha muita coisa aqui que vocês talvez não conhecem numa farmácia, numa botica. A botica, né, além de vender medicamentos, ali também era produzidos os medicamentos. Então, tinha o almofariz, que era usado para amassar as ervas, né? E aí nós temos aí alguns potes de porcelana que eram usados para guardar os medicamentos, né? Que tinham que estar em vidros específicos ali. Então, essa era uma botica, essa era uma farmácia da época. Apertador de rolha, tá vendo? Por quê? Porque os potes, né, os vidros eram tampados com rolhas. O primeiro boticário no Brasil foi trazido de Portugal por Tomé de Souza, que era um governador. O nome dele era Diogo de Castro. Naquela época as pessoas não estudavam para trabalhar com farmácia, tudo era por meio da experimentação. Aqui nós temos uma venda típica daquela época, também chamado de armazém ou secos e molhados. Ali eram comercializados grãos, a granel, né, até utensílios de uso doméstico e trabalho da lavoura, e também muitos produtos artesanais, como carnes, linguiças, né, carne seca, eram penduradas, né, nos varais. Aí nós temos um modelo de peneira feita de palha trançada, as garrafas que vieram depois, né, garrafas de cachaça, porque na venda também ela era comercializada cachaça. Isso aí é um pouco mais na frente, né? As latas de biscoito, que eram feitas de metal. Isso aí é um picador de fumo, porque o fumo também era muito comercializado naquela época. A balança de 2 pratos, que era usada também, né? Para pesar os alimentos, ali os produtos. Temos uma balança de 2 pratos aí no balcão também. Conjunto de medidores de volume para medir o quilo, né, daqueles alimentos. O litro, né? Então, gente, essa era uma vendinha naquela época. Ainda hoje, se a gente observar, tem vendas que tem esse modelo aí, né, que são parecidas, onde a gente acha de tudo, não é mesmo? E agora eu pergunto a vocês, quem trazia as mercadorias
lá para o interior do Brasil, quem levava essas mercadorias? Nós já estudamos isso. Foram os tropeiros. Agora nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho do sapateiro e chapeleiro. Ai, tia, naquela época tinha sapato, chapéu? Sim. E esses sapatos, né, eles eram feitos em formas de madeira, assim como os chapéus. E de que materiais eles eram feitos? Bom, praticamente de couro, né? Que couro era um material mais utilizado também no passado para produzir chapéus, é, sapatos. E aí nós temos alguns objetos que o sapateiro utilizava para confeccionar os sapatos. Eles eram costurados de forma artesanal, né? Esse é um cortador de couro, uma máquina de cortar couro. Temos ali também um apoio para os pés, feito de madeira. Aqui nós temos uma máquina de costurar couro, bem antiga, toda de ferro. Aí temos os modelos, as formas de calçado, que eram feitas de madeira, de acordo com a numeração. E aí um conjunto de formas para chapéus do século XIX. Aqui nós temos um torno para alargar chapéus, porque existiam cabeças de vários tamanhos, assim como também pés de vários tamanhos. Então, tinha vários tamanhos de formas para calçado, infantil, adulto, para produzir os calçados sob a medida do cliente. Aqui nós temos um conjunto de instrumentos utilizados para confeccionar e um suporte sapateiro. Assim como os sapateiros, várias outras profissões, como ferreiros, carpinteiros, pedreiros, entre outros, foram importantes na época da extração de ouro aqui em Minas Gerais. E isso foi no século XVIII. Essas atividades extrativas geraram emprego, muitas pessoas vieram para Minas Gerais, né, a fim de buscar também sustento, riquezas, né, na atividade de mineração, e isso gerava também outras necessidades, como necessidade de vestir, de calçar, né, de ter a sua casinha, os móveis. Então, acabava que isso gerou um desenvolvimento no nosso estado, nas cidades, né, principais aí do nosso estado. Que aí nós podemos lembrar de Ouro Preto, Mariana, Diamantina, cidades históricas de Minas Gerais que surgiram naquela época com a vinda de muitos aventureiros que vieram para cá em busca do metal precioso, que era o ouro e também o diamante. Vocês sabiam que Ouro Preto foi a primeira capital de Minas Gerais? Sim, tempos depois foi inaugurada Belo Horizonte, mas isso é assunto para outra aula.